Nós queremos te dar graças porque esta é a oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos assentados, Senhor, ouvindo e recebendo o que o Senhor tem para nós. Então nós queremos repreender agora todo espírito, Senhor, que tranca a fé, tudo aquilo que vem, Senhor, contra a Tua palavra, todo ladrão que queira roubar esta palavra, nós já repreendemos no nome do Senhor Jesus Cristo, declaramos a Tua bênção, a Tua unção neste lugar, quebrando e espedaçando todo jugo. Nós pedimos, Senhor, põe o manto da Sua invisibilidade sobre este lugar, para que nenhum intruso penetre e venha roubar, Senhor. Nós, ó Deus, pedimos que o Senhor destaque os Teus anjos guerreiros, ó Deus, cercando esta igreja, cercando estas vidas, deixando libertas, livres, para ouvir e receber o que o Senhor tem para nós. Assim, ó Deus, nós oramos e pedimos a Tua bênção. Amém. E graças a Deus. Luzes, querida. Aleluia. Amém. Senão eu não consigo enxergar. Olha esse negócio aqui. Agora sim, aleluia, oh maravilha. Queridos, eu quero dizer para vocês que hoje, nós, aqueles que puderam estar conosco, né, sobre, como é que eu falo, casamento de 50 anos, já pensou? 50 anos, não é brincadeira. Eu estou com 44, eu e ela. E os nossos amados irmãos Odair e a esposa, 50 anos. Olha a família, hoje eu estive olhando lá, falei, que bênção, nossa. Lugar muito bonito, sabe, que fizeram ali. É pertinho aqui, ó. Nossa. Tanto é que teve uns que chegaram agora há pouco, vieram aqui, estão arrumando as coisas aqui ainda, mas foi muito bom. Nós estávamos almoçando e já era 4 horas da tarde, a hora que nós podemos. Então o culto ficou mais ou menos entre 1h05, 1h10, assim. Aí quando foi 14h05, 14h10 já estava pronto. Mas foi muito bom, viu? Nossa, eu gostaria que... Olha... Graças a Deus, né? Eu queria falar hoje um pouco... Então, Deus colocou também em meu e em nós aqui, né? Porque nós vamos para Manaus. Nós vamos para Manaus. Então, e nós vamos ficar, acho que talvez 15 dias distante de vocês. Vocês vão descansar um pouco, né? Quando eu estou longe assim, vocês vão ficar mais. Então, eu quero falar então hoje sobre um pouquinho sobre missões. Né? Então, eu quero convidar que vocês abram a Bíblia, a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos. Atos nos fala sobre missões também, e o Espírito Santo sobre a missão da igreja.
esse tema é sobre isso. Então, aqui conforme for trazendo, então vou ler aqui esse texto, no versículo 1 até o 12. Talvez nós vamos estar falando bastante coisa sobre cada versículo, né? Nós vamos estar falando assim. É Atos capítulo 13, isto. Eu não tinha dito, não? Oxe, minha cabecinha, vocês precisam orar mais. Vocês precisam orar mais, porque eu não estou. Atos capítulo 13. Diz assim a palavra de Deus: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. 5. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. 6. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor Jesus, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina ou do ensino do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Esse texto da palavra de Deus, talvez vocês já tenham lido, né? Eu queria falar sobre algumas coisas sobre o Espírito Santo de Deus. Esse texto no versículo 1, para você poder entender como uma introdução. A partir do capítulo 13, os livros de Atos enfocam o ministério para os gentios e a expansão da igreja pelo mundo. Paulo substitui Pedro como a figura central do livro. Ele completa 3 viagens missionárias, é preso em Jerusalém e levado para Roma. O livro de Atos termina abruptamente, indicando que a história da igreja
ainda não está completa. Somos parte da sequência desta história. Como introdução, esse texto aqui está nos mostrando, deixando claro para nós que Deus, através do Espírito Santo, Ele continua operando, agindo, mudando e transformando. Tanto é que com Pedro, Ele fez grandes coisas através com Pedro, mas chegou uma hora que agora o Espírito Santo agora passou para Paulo. E Paulo depois, aí vai entrar bastantes coisas aqui em Atos, nos capítulos 28 todinho, aí nos mostra, né? E como introdução, que a gente está entendendo aqui, para vocês poderem entender aqui, sobre missões. Para vocês poderem entender, aqui é a primeira viagem missionária da igreja. A igreja iniciou, foi ali, através desse lugar aqui, ó. Nós percebemos aqui que Barnabé e Saulo são enviados pela igreja de Antioquia, e a primeira viagem foi missionária através de Paulo, que ali começou. Os missionários do Evangelho de hoje devem ter a mesma atividade prioritária. Várias coisas. Ser ministros e testemunhas do Evangelho e que levem outros a Cristo, livrando-os do domínio de Satanás, fazendo-os discípulos. É o que a nossa igreja sempre estamos dizendo sobre isso: discípulos, 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 não é? Motivando-os a quê? A receber o Espírito Santo e os seus dons, como diz a palavra de Deus, porque nós precisamos. Ensinando-os a observar tudo quanto Cristo ordenou. Vocês sabem que está lá em Mateus 28, 19 e 20, quando Jesus, antes de subir, Ele disse que era necessário que todos nós fizéssemos isso, né? Isto deve ser acompanhado de quê? De sinais e prodígios, curas de enfermos e libertações de oprimidos pelos demônios. Tem vários textos da palavra de Deus que nos mostram. Então, esta tarefa suprema de pregar o Evangelho, no entanto, deve também incluir atos pessoais de amor, de misericórdia e de bondade para com os necessitados. Porque quando nós falamos às vezes de uma área, a pessoa só se apega de um lado, e tem que dizer sobre tudo, né? Deste modo, todos que são chamados a dar testemunho do Evangelho servirão na causa de Deus conforme o modelo de Jesus que nos mostra através da palavra de Deus. Então, até no versículo 1 eu estava falando alguma coisa sobre isso. No versículo 2, esse texto está nos dizendo assim, que o Espírito Santo estava mostrando sobre servindo, eles estavam servindo e jejuando. É assim que o Espírito Santo quer que nós façamos isso. E servir, essa palavra servir, é adorar a Deus. Porque quando nós falamos em adorar a Deus, bastante pessoas pensam que é só cântico. Vamos adorar a Deus? Aí já pega um instrumento aqui, pá. Não é só isso. Adorar a Deus, servindo a Deus, você está adorando a Deus através dessas coisas. Então, é várias coisas que precisa. Então, nesse versículo 2 tem várias coisas que podemos aprender. O cristão cheio do Espírito Santo é muito sensível ao que o Espírito Santo comunica durante a oração e o jejum. Aqui a comunicação da parte do Espírito Santo provavelmente foi uma palavra profética que aconteceu. Está no versículo 1. Então, o que estava acontecendo? Eles estavam na igreja, eles estavam jejuando, servindo a Deus, né?
nesta hora, o que aconteceu? O Espírito Santo de Deus ali, ele fez uso de um profeta naquela hora. E trouxe esta mensagem diretamente para quem? Para todos que lá estavam na igreja. Então eu queria chamar a atenção umas coisas aqui. Esse texto nos mostra que quando o Espírito Santo está dizendo assim, eu quero que vocês façam isso porque eu já tenho. Quando o Espírito Santo já havia conversado, falado dentro do coração, o Espírito Santo já tinha falado diretamente dentro do coração, tanto de Barnabé e de Paulo. O que precisava ser feito então? O que precisava ser feito é união, estamos juntos na igreja, né? Quando nós estávamos na presença de Deus, jejuando, orando, então aí é que o Espírito Santo, Deus agora, o que ele faz? Ele confirma. Entende o que significa confirmar? Por quê? É porque, por exemplo, tem irmãos que têm dons. Aí de repente vem algo que ele acha que veio do coração. O que é necessário para dizer alguma coisa e tomar uma atitude? Se realmente isso vem de Deus. É necessário que a pessoa, além de estar com a vida certa, correta. Isso quer dizer que todos nós aqui, cristãos que já receberam a Jesus como Senhor e Salvador, essa pessoa quando erra, peca, como todos podem errar e pecar, mas é necessário que cada um de nós se acerta com Deus e se acerta com as pessoas aqui. E quando nós fazemos isso, que Deus fala diretamente ao coração, é necessário que haja o quê? Confirmação. Não é o que me veio na cabeça. Só porque eu sou crente, porque eu sou pastor, porque eu sou isso. Não é isso. Então é necessário que haja, nesse momento, que haja confirmação. Tá bom? Então, veja bem, o que eu estou passando aqui para vocês aqui é sobre servindo e jejuando. Então, o cristão cheio do Espírito Santo é muito sensível ao que o Espírito Santo comunica durante a oração e o jejum. Aqui a comunicação da parte do Espírito Santo provavelmente foi uma palavra profética nesse sentido. Por quê? Porque o Espírito Santo já tinha falado diretamente com quem? Tinha falado com Barnabé e tinha falado com Paulo. Mas precisava que confirmasse. E para confirmar isso, teria que ser feito isso aonde? Na igreja, diante da igreja. Bom, ainda no versículo 2. Para a obra a que os tenho chamado. Esse texto nos diz isso. Que servindo e jejuando. E para a obra a que os tenho chamado. Paulo e Barnabé foram chamados à obra missionária, enviados pela igreja da Antioquia. Então, as características dessas obras estão descritas em vários textos. Vocês lembram que quando Paulo era Saulo, quando ele recebe a Jesus como Senhor naquela hora, o que houve naquele momento? Foi que o Espírito Santo de Deus, Jesus, falou diretamente, falou com Paulo. E a partir daquele momento, o Espírito Santo já estivesse aonde? Dentro da onde? De Paulo, ali. Mas depois de vários dias, é que Deus, através do Espírito Santo, venha confirmar algumas coisas que foi dentro do coração de Paulo. Então, esses textos que eu estou mostrando tudo isso aqui para você, essas características dessas obras estão descritas
lá em Atos 9:15, Atos 13:5 nós estamos, Atos 22:14, versículo também 15, 21, lá em Atos 26, 16 e 18, tudo confirmando aquilo que o Espírito Santo mostrou. Então, eu queria falar várias coisas que estão aqui sobre esses textos ainda. Paulo e Barnabé foram chamados, então, para pregar o Evangelho e conduzir homens e mulheres à salvação em Cristo. As Escrituras não indicam em lugar nenhum que os missionários do Novo Testamento foram enviados aos campos para realizarem trabalhos sociais ou políticos. Não tem escrito isso aqui. Propagar também o Evangelho e fundar igrejas, mediante o exercício de todos os tipos de atividades sociais ou políticas, para o bem da população do Império Romano, quando aconteceu isso. O alvo dos missionários, dos servos de Deus, era conduzir pessoas a Cristo e livrá-las do poder de Satanás e levá-las a receber o Espírito Santo. Este que é o propósito que Deus quer de nós. Porque às vezes a igreja está fazendo mais coisas e deixa de fazer o que é necessário. Buscar mais a presença do Espírito Santo, derrubar, quebrar o mal que Satanás está dominando a vida das pessoas. Então as pessoas ficam cuidando de outras áreas. E com isso o inimigo engana. Acha que estão fazendo as coisas e não faz nada. Não muda, não há transformação na vida das pessoas. Então esse texto que eu estou deixando claro para vocês é devido a isso, né? Então, é necessário, nesses novos cristãos, o Espírito Santo veio habitar e manifestar-se através do amor. Ele, isto é, o Espírito Santo deu dons espirituais e transformou esses fiéis de tal maneira que suas vidas glorificaram ao seu Salvador, a Jesus Cristo. Ainda seguindo, no versículo 13, sempre estou falando aqui sobre Atos 13, né? Agora no versículo 13, o texto está nos dizendo assim que o Espírito Santo mandou que eles despediram, e eles foram. Com essas palavras começa o grande movimento missionário da igreja, chamado Até os Confins da Terra. Os princípios missionários vistos no capítulo 13 são um modelo para todas as igrejas que enviam missionários. A atividade missionária é originada pelo Espírito Santo, através de líderes espirituais que estão profundamente dedicados ao Senhor e ao seu reino, buscando-o com oração e jejum, como está no versículo 2. Outra coisa, a igreja deve estar atenta ao ministério e atividade proféticas do Espírito Santo e a sua orientação através do Espírito Santo. Também os missionários que são chamados, enviados, devem fazê-lo segundo o que? A chamada e a vontade específica do Espírito Santo. Ainda sobre isso, nos fala que é mediante a oração e o jejum, a igreja buscando constantemente estar em harmonia com a vontade do Espírito Santo, que está no versículo 3 e 4. Confirma a chamada de Deus de determinadas pessoas à obra missionária. O propósito é que a igreja envie somente aqueles que forem da vontade do Espírito Santo. O que eu quero dizer é que nós, enquanto nós
Deus, o Espírito Santo, não nos levou para Manaus ou foram para outro lugar, enquanto que nós estamos aqui, que o Espírito Santo nos mostra, nós podemos estar evangelizando, fazendo todas as coisas que é necessário aqui. Então, não estou dizendo que a pessoa deve se acomodar aí e não vai fazer mais nada, e esperar que aconteça. Mas enquanto que nós estamos aqui, nós temos que estar evangelizando, né, discipulando, e se entre nós aqui o Espírito Santo vai levantar algumas pessoas, como já está levando algumas pessoas, seja num lugar ou no outro, Deus vai levar. Também pela imposição de mão e os envios dos missionários, a igreja indica que se compromete a sustentar e assistir os que saem à obra. A responsabilidade da igreja que envia missionários inclui demonstrar amor e cuidado para com eles de um modo digno de Deus, e orar por eles, e sustentá-los através de financeiramente. Isto inclui ofertas especiais de amor para necessidades específicas deles. Então, um missionário é uma projeção do propósito, interesse e missão da igreja que os envia. Essa igreja fica sendo, portanto, uma cooperadora da verdade. Tem vários textos que eu tenho aqui para dizer. Outra coisa, aqueles que saem como missionários devem estar dispostos a expor a vida pelo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Ainda falando sobre capítulo, ainda no versículo 3, esse foi o início da primeira viagem missionária de Saulo. A igreja estava envolvida no envio de Paulo e Barnabé, mas o plano era de Deus. Por que Paulo e Barnabé foram a tais lugares? Várias coisas. Primeiro, porque o Espírito Santo os dirigiu. Segundo, eles seguiram pelas estradas do Império Romano, o que tornou a viagem mais fácil. Quando você começa a pensar na história, o Império, por exemplo, Romano, o que eles fizeram em várias áreas que eles fizeram? Foi as estradas. Deus já sabia o que precisaria antes do Império Romano chegasse nesse ponto. Esses missionários, essas pessoas poderiam e precisavam andar para evangelizar nesses lugares aqui. Porque os bandidos, eles ficavam assim, de tal maneira que ninguém conseguia. E o Império Romano, eles guiaram, sem perceber, mas dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, fez com que os missionários, chegavam nesses lugares. Também visitaram populações e centros culturais importantes a fim de alcançarem tantas pessoas quanto fossem possível. Quarto, foram à cidade que possuíam sinagogas, falaram primeiro aos judeus, com a esperança de que estes recebessem a Jesus como o Messias, porque até hoje muitos judeus estão esperando o Messias ainda, quando Jesus já veio. Então era importante, que eles falassem primeiro nas sinagogas para os judeus, e que ajudassem a divulgar as boas novas aos demais povos depois. Agora no versículo 4, localizada lá no mar Mediterrâneo, a ilha de Chipre, com uma grande população judaica, era o lar de Barnabé, esse homem de Deus.
A primeira parada dos apóstolos foi um território familiar da casa. Isso nos mostra que tem a ver uma coisa com a nossa casa, com a nossa família, que Deus quer tratar. No versículo 6 até o 7, esse texto nos mostra que Sérgio Paulo tinha a função de governador da ilha. Tais líderes frequentemente mantinham feiticeiros particulares. Esse nome, Bar-Jesus, percebeu que se Sérgio Paulo viesse crer, acreditar em Jesus, ele logo perderia o seu emprego, o seu trabalho. No versículo 8, esse nome, Elimas, é o encantador. Este judeu era um encantador, ele era chamado feiticeiro. Era provavelmente um astrólogo. Os astrólogos ensinavam que o destino de cada pessoa é determinado pelas posições dos astros em relação ao nascimento dessa pessoa. Toda feitiçaria e astrologia são formas de espíritos, o qual se opõe ao Evangelho de Cristo, porque são coisas de Satanás e dos seus demônios. Então, esta palavra, quando está escrito, que ele fala, resistia-lhes Elimas, e também essa palavra diz, e inimigo de toda a justiça. Isso está no versículo 8, que nos mostra aqui. No versículo 9, quase termino. Saulo, então, neste momento, ele estava cheio do Espírito Santo. Mesmo que foi batizado no Espírito, como Paulo o foi, quando eu falei para vocês, quando ele se converteu, no capítulo 9, no versículo 17. Então, mesmo que ele foi batizado no Espírito, como Paulo o foi, pode, em ocasiões de necessidades específicas, receber novos enchimentos do Espírito Santo. Como que nós precisamos fazer sempre assim? Há irmãos, por exemplo, que já tiveram experiências com Deus, mas teve pessoas que faz 30 anos que tiveram uma experiência. E o que Deus quer, que não seja daqui 15 anos, 20 anos, é que seja constante, que a pessoa seja sempre cheio, para que possa fazer isso que Deus quer, né? Abençoar na vida dessas pessoas. Então, semelhantes enchimentos repetidos são necessários. Por exemplo, no enfrentamento da oposição ao Evangelho. Quando nós estamos falando do Evangelho, avisando, falando com as pessoas, você está numa guerra, você está numa batalha espiritual. E muitos não percebem isso. Acha que está tratando com a pessoa. E quando você está tratando do amor de Deus, o inimigo que está na vida dessas pessoas que ainda não receberam a Jesus, então é uma luta. Isso aqui. Então há confronto. Então você que quer se colocar diante de Deus e fazer, que é necessário fazer, você tem que saber sobre isso, que você vai ter confronto. É por isso que tem muitos que não querem, recua. É bom se acomodar lá. Não é isso, não adianta. Outra coisa, no avanço do Evangelho, o inimigo também ele quer impedir. Também ao enfrentar diretamente as atividades satânicas, quando no versículo 9, que nós falamos aqui agora, houve confronto
E o que Paulo teve que fazer na mesma hora? Ele teve que tomar uma atitude naquela hora ali. E na direção do Espírito Santo. Então, enchimentos repetidos do Espírito Santo devem ser normais a todos os crentes batizados no Espírito Santo, que já receberam Jesus como Senhor e Salvador. Então, todos nós precisamos sempre nos manter sempre cheio. E essa palavra cheio é como se estivesse como chama? As águas que estão caindo em bastante quantidade. Isso, constante. Eu sempre dou um exemplo assim, simples. Tem gente que ri. Mas é porque é coisa simples que eu tenho que ensinar para a pessoa. Que quando você ensina alguém, você tem que pegar um sujeito que entende profundo e outro que não entende nada. Você tem que falar a coisa de maneira mais simples para a pessoa entender. Né? Imagina que quando você vai num lugar, a cachoeira. O que é cachoeira? Nas áreas espirituais está se falando dessas áreas aqui. Você está numa cachoeira, está cheio do Espírito Santo. Uma pessoa consegue, dentro de uma cachoeira, queimar fumo. Será que ele vai fazer sexo das maneiras corretamente na cachoeira, esse tipo de coisa? É impossível acontecer essas coisas. Nas áreas espirituais, eu quero transmitir isso para você. Quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, não tem como entrar. Nem vontade de fumar, nem vontade de fazer as outras coisas. Não tenha o que está contra a palavra de Deus, não entra, não dá para entrar o inimigo. Queridos, quando você está cheio do Espírito Santo, aqui, na beirada ali, e o sujeito que está saindo na rua, eu vou contar a experiência para vocês aqui, que eu tive aqui, descendo. Andando na calçada, de repente, a mulher que vinha descendo, no meio da rua, manifestou. Ninguém viu. Eu vi na mesma hora. E eu discerni na mesma hora. E eu repreendi o espírito maligno na mesma hora. Depois ela voltou, falou: o que houve? Eu falei: eu quero dizer para você, você precisa receber Jesus como Senhor e Salvador. O que manifestou foi pela presença. Eu não gosto de falar, porque senão você pensa que eu sou o santão e vocês não. Não estou falando isso. Mas quando você está na direção de Deus e passar alguém com espíritos malignos de prostituição, de qualquer coisa que está na vida da pessoa, manifesta. Se você estiver na presença de Deus cheio, o inimigo eles não querem. Nós tivemos situações que quando nós morávamos aqui embaixo. A pessoa manifestada. Eu já contei algumas vezes para você. Nós estávamos ministrando, a minha esposa estava do lado lá, e de repente ela falou para o demônio que estava na menina: olha para os meus olhos, só isso, olha para os meus olhos. Foi o suficiente. A pessoa caiu, nós estávamos aqui embaixo, caiu no chão só por causa da presença do nome do Espírito Santo e do Senhor Jesus na vida da pessoa. Então, o demônio, quando ele bate nos olhos da pessoa, ele nem quer olhar, nem quer ver. E quando o sujeito está, se acerta aqui, essas coisas acontecem, opera, muda e transforma na vida da gente. Então, tudo isso eu estou citando essas coisas por causa que nós estamos falando sobre a pessoa do Espírito Santo que tem. Você pode manter a vida toda, manter a mesma coisa. Ninguém vai ir para o inferno porque você não está cheio do Espírito Santo. Não estou falando isso. Mas para que você
possa ter experiências, alegrar o coração de Deus, dar vida às coisas de Deus. É por isso que esse texto tem que ter. Essas pessoas se colocam dentro de para morrer. Estão mortos já. Estão mortos. Já mortos. O eu já morreu. Não tem mais que ficar. Então esse texto está nos mostrando aqui. Essa foi a primeira vez que Saulo foi chamado de Paulo. Vocês podem anotar lá. Capítulo 3, no verso 9 e 10. Essa foi a primeira vez que Saulo foi chamado de Paulo. Houve uma mudança, houve uma transformação. Já havia acontecido na vida, mas agora entra esse nome. O Espírito Santo levou Paulo a confrontar Bar-Jesus e o seu pecado. Há momentos em que devemos ser agradáveis. Olha, de um lado, você tem que pensar assim, olha, há momentos em que devemos ser agradáveis e outros em que devemos confrontar as pessoas com seus erros e pecados. Vocês pensaram, entendeu o que eu falei? Não. Então vou repetir de novo. Olha só. Há momentos em que nós devemos ser agradáveis, agradar as pessoas, tudo corretamente. E outros, nós devemos também confrontar as pessoas com seus pecados e com seus erros. Porque a vantagem das pessoas não quer confronto. Vê uma pessoa está fazendo errado, não faz nada, é problema dele. Não é, isso aqui está errado. A pessoa vem aqui na igreja, está fazendo coisa errada aqui, o irmão passa do lado. Isso é problema do pastor, problema de alguém lá, e que se dane. E depois fica aí por trás. Confronto, quando a gente vê uma pessoa que está fazendo coisa errada, você vai lá no banheiro, por exemplo, vê a pena fazendo uma coisa errada, fala, irmão, não pode fazer assim. Você não sabe que aqui tem que dar descarga, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ensinar. Nós estamos recebendo pessoas, queridos, nós estamos pensando em pessoas de toda a boca. Pessoas que precisam que nós orientar, ajudar, ensinar essas pessoas. Porque se ninguém tem confronto, não fala nada, eles continuam a mesma coisa. Não dá descarga, já não faz aquilo, e acha normal. E que está certo. Está errado. Imagine, estou falando de coisas simplesinhas. E nas coisas espirituais? Temos que ter confronto. Em confrontar com as pessoas, dizer, olha, sinto muito, você está dizendo assim, assim, mas a palavra nos diz assim, assim, não pode ser assim, irmão. Deu para entender? É isso que Deus quer que nós façamos. Então é necessário confrontar as pessoas também com seus erros. Peça a Deus que lhe dê discernimento quanto às pessoas e situações e que os encoraje a fazer o que é correto. Quase que fechou. No versículo 11, esse texto nos diz assim, Paulo disse para ele, ficarás cego. Os milagres do Novo Testamento, quando fala do Novo Testamento, está falando da vinda de Jesus, desde que ele veio aqui na terra, né? Então o Novo Testamento é isso. Os milagres do Novo Testamento iam além de curas. Alguns, como nos casos da ira de Deus contra Elimas, aquele sujeito que eu falei, feiticeiro que fazia isso, que está no versículo 8 até 11. Vocês sabem da história de Herodes. Ele era um rei, e na hora H, ele falou que era rei, que ele era dono, e você sabe o que aconteceu. Deus não aceitou aquilo, né? E ele morreu na mesma hora com um bicho na mesma hora. Virou um bicho na mesma hora.
Porque Deus não aceita querer passar por cima do lugar de Deus, né? Envolver o juízo contra os ímpios. Nós temos também o caso de Ananias, de Safira, no capítulo 5. É um exemplo de julgamento sob ou debaixo da forma de milagre, revelando a ira de Deus contra o pecado dentro da igreja. Esse texto, as palavras, deixa bem clara conosco. Então, queridos, eu queria... Nós vamos para Manaus. Nós vamos numa equipe mais ou menos, quanto bem que nós vamos lá? 6, 7, 8? 8 pessoas? Nós vamos lá. Eu quero dizer para vocês que nenhum de nós aqui vamos passear. Nenhum. Aliás, os que foram, eles sabem. Ali é de manhã, à tarde e à noite tem que pregar, tem que fazer alguma coisa com as crianças, tem que... O irmão que cuida lá dos dentes lá, coitado dele, o Japa, que eu chamo Japa. O Japa lá é desde manhã. A turma faz uma fila, né? A turma com problema de dente lá, é uma fila lá. E tem que... Enfermeiro que fica lá, enfermeiro lá, tá assim, é direto, ali que trabalha. Então todo mundo ali não vai passear nesses lugares, não. E outra, todos nós que vamos lá, é nós, cada um de nós que estamos se esforçando para nós chegarmos lá. O sustento é nosso aqui. O que nós temos dito para vocês, falado aqui, que quando vocês querem, como é que eu falo? Trazer alguma coisa, não é para nós 8, para nós 5, para quem quer que ela seja, não é para nós não. Ao contrário, nós temos que sacrificar ainda nós. Os 8 vai sacrificar agora. Por quê? Porque você, para ir pegar no avião, você tem que ter um limite que você tem que pôr lá. Agora, quando nós vamos nesse lugar para levar Bíblia, para dar para os outros que estão lá, então eu já não posso ter outros tipos de roupa. Eu tenho que pôr uma roupa mais leve, né? A gente vai pôr um breque aqui, um negócio aqui mais leve, para colocar aqui. Tudo que nós fazemos para poder caber, para entrar, mas não é para nós, é para dar e para levar aquilo que está lá. Então eu quero deixar claro com vocês que a ideia nossa não é passear, fazer férias, ir para lá e para cá, não. Nós vamos. Então eu queria pedir para vocês agora, a igreja, vocês, lembra que eu falei até agora de vocês, eu estava falando sobre o quê? Estou falando aí do Espírito Santo, mas sobre a igreja. A missão é da igreja. Não é só pastor ou dos diáconos, não. É vocês, nós fazemos parte da igreja. Você é igreja e eu sou igreja. Então nós vamos agora orar para pedir que vocês aqui nos abençoem. Eu não sei como é que vai fazer aqui, bem, para que um irmão aqui venha orar aqui. Assim como foi feito na Bíblia, nós vamos ficar aqui, né? E o Espírito Santo, através de vocês aqui, um irmão vai orar e nós vamos estar tudo de acordo aqui, né? O que nós vamos lá fazer é para glorificar o nome de Deus e abençoar naquelas pessoas que lá estão. E nós precisamos de vocês, porque se vocês não estiverem de acordo conosco, não dá certo. Nós temos que estar de acordo. Então nós vamos fazer isso. Aqueles irmãos que vão viajar, era bom, eu não sei o nome de todos, bem, os 8. Mas já vamos convidar eles para que venham aqui na frente. E a igreja vão estender as mãos. E um irmão aqui vai fazer uma oração,
né? E que o Espírito Santo esteja confirmando o que nós vamos fazer lá, para alegrar o coração de Deus e abençoar na vida dessas pessoas. Porque até isso, para nós irmos lá, nós precisamos ainda dele, de Deus. Então vamos fazer isso agora, em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer isso. Então chama aqui os irmãos, estão todos aqui? Gisele não. O Alexandre? O Douglas. Está por aqui o Douglas? Lá, por favor. Nós estaremos saindo então na sexta-feira, terça-feira, 6h45 é o nosso voo da manhã, e estaremos chegando lá em São Gabriel em torno de 5 horas da tarde. Se correr tudo bem, né, não houver atraso, 5 horas da tarde. Tem algumas conexões, umas 2 ou 3 aí. E aí nós passaremos o dia de quarta-feira, passaremos lá em São Gabriel. Estaremos fazendo algumas reuniões, algumas coisas para se preparar, compras, né? Porque o nosso alimento, nós vamos cozinhar lá na comunidade. Nós vamos ter que ter um lugar, alguém vai ter que emprestar um fogão, né? Um fogão para nós cozinharmos. Nós vamos ficar na comunidade 8 dias. Então nós retornaremos para São Gabriel na sexta-feira, que acho que é dia 30. Nós estaremos retornando. Aí em São Gabriel nós vamos também ter uma agenda intensa, porque tem várias igrejas indígenas na cidade, e eles sabem que nós estamos lá, então eles estão preenchendo tudo que pode para a gente poder estar servindo ao Senhor. Então orem pela nossa saúde, pela nossa alimentação, pela nossa viagem lá no Rio, para que o Rio esteja exatamente muito cheio, para que a gente possa fazer com tranquilidade essa viagem, né? E que nós possamos nos adaptar bem e podermos fazer essa obra de uma forma gloriosa. O Emerson está por aqui? Já subiu? Não. Então vem orar por nós, Tiago. Enquanto descansa, carrega a pedra. Se a igreja puder ficar em pé, estender as mãos. Amém. Deus, nós como a tua igreja, a igreja do Senhor Jesus, ó Pai, nós queremos enviar, ó Deus, cada um desses teus servos, ó Pai. Nós os enviamos, ó Deus, para pregar um evangelho, Senhor, de restauração. Nós os enviamos para pregar, Senhor, ali um evangelho de arrependimento. Pai, nós oramos, ó Deus, para que o poder do teu Espírito Santo seja sobre essas vidas, ó Pai. Nós oramos para que eles possam ser cheios do teu Espírito Santo, e que onde a tua palavra for, ó Deus, pregada, onde a tua palavra for ministrada, que haja ali, Senhor, libertação, que haja ali, Senhor, salvação, que haja ali, Senhor, cura, que haja libertação. Pai, que no nome do Senhor Jesus, o Senhor possa, Senhor, fazer uma obra, Senhor, ó Pai, completa em todas aquelas vidas que serão alcançadas, em todos aqueles povos que serão alcançados, ó Pai. Deus, que no nome do Senhor Jesus, o Teu Espírito Santo possa convencê-los, ó Pai, do pecado, do juízo, da justiça, Senhor. Deus, vai à frente deles, dê, Senhor, o discernimento, dê, ó Deus, a cada um deles sabedoria, Senhor, dê a cada um deles ousadia, intrepidez, ó Deus, poder do Teu Espírito Santo, para que eles possam ser Tua boca, para que eles possam ser, ó Deus, ali representando as Tuas mãos, ó Pai, que eles possam fazer a Tua obra, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Deus, nós não estamos ali, ó Pai, para levantar a bandeira de uma igreja, para levantar a placa de uma igreja, mas nós estamos ali, ó Deus, para levar o nome de Jesus, para levar o Teu Evangelho, para levar a Tua palavra. Então, ó Pai, que no nome do Senhor, que nada venha resistir à Tua palavra, que nada venha resistir a esse nome que é sobre todo nome. Ó Senhor, que no nome de Jesus, todo levante do diabo que caia por terra nesse momento, todas as barreiras que estão de pé que caiam nesse momento no nome de Jesus, porque nós, a Tua igreja, estamos ligando nesse momento
momento, ó Deus. Nós estamos ligando aqui, ó Pai, a bênção sobre essas vidas. Nós estamos ligando aqui, Senhor, o poder do Teu Espírito Santo. Nós estamos ligando aqui, Senhor, ó Senhor, salvação de vidas, ó Pai. Então faça isso para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que onde eles pisarem, a planta dos pés, que ali seja abençoado, que aquele terreno seja ali reino do Senhor, ó Pai. Que onde eles colocarem as mãos, que seja abençoado, seja santificado, ó Pai. Assim nós oramos, abençoamos eles, ó Pai, com toda sorte de bênçãos, ó Pai. E desde já nós te agradecemos, e desde já nós damos ao Senhor, ó Pai, toda a honra, toda a glória, porque o que vai acontecer nesses dias, ó Pai, não é na mão deles, não é na voz deles, mas é na Tua mão, Senhor, é na Tua voz, ó Deus, é na Tua palavra. Então, ó Deus, a Ti seja o louvor, a Ti seja toda a honra, toda a glória, Senhor, e usa, Senhor, cada um deles como o Senhor quer, ó Pai, no nome de Jesus. Muito obrigado, amém, graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, meus irmãos, aleluia. Graças e paz, igreja. Amém. Louvado seja o Senhor, né? Então nós tivemos uma entrada de R$ 1.718 para essa viagem de Manaus, para a compra das bolachas, de tudo que precisar lá. Então nós agradecemos à igreja que esteve ofertando, que esteve investindo no reino de Deus. Saiba que esse valor nós vamos ter retorno, acho que só lá no céu nós vamos encontrar. E é um investimento eterno que nós estamos fazendo, amém? Então, muito obrigada, igreja, porque sempre a igreja tem respondido à chamada do Senhor. Obrigado também pelos chinelos que chegaram, pelas bíblias também que chegaram. Que Deus abençoe a vida de todos que estiveram trazendo os chinelos. As irmãs fizeram um chaveirinho, tem 260 chaveirinhos, tem que ganhar 260 crianças. Pela fé eu pedi, eu falei, faz 100. Ela falou, trouxe 260. Eu falei, glória a Deus. Então tem que evangelizar 260 crianças, no mínimo. Amém. Então que Deus abençoe a igreja. Amém. Nós louvamos a Deus pela vida da igreja, que sempre participa, que sempre investe, que abraça a causa do Senhor. Amém. Obrigada, igreja. Não deu ainda para a gente computar as sandálias, né, os chinelos, mas nós vamos estar fazendo um relatório aí, depois a gente apresenta para a igreja as doações de uma forma assim, mais concreta o que entrou. Possivelmente, quando a gente retornar, daremos então esse relatório. E neste período que nós estaremos lá 8 dias, uma igreja vai ser levantada lá, vai ser construída. Lembra daquele testemunho que o Adilson deu, que aquele moço índio, ele se converteu quando ele estava desenganado no hospital? Um crente foi lá, pregou a palavra e ele se converteu. E ele falou que se ele fosse curado, ele ia entregar a vida dele para Jesus. E ele entregou a vida dele para Jesus, ele voltou para a aldeia dele, que é nesse lugar onde nós estaremos indo, e ele levou o evangelho para a família. E a família se converteu. Olha a fé, o zelo do pai. Quando então o pai se converteu, ouvindo o filho falar, eles desocuparam a sala, eles desocuparam literalmente, fizeram um puxado para o lado de fora, cobriram com sapé e eles foram dormir para fora na rede e deixaram aquele cômodo para o Senhor. Para fazer culto ao Senhor. Ninguém era permitido dormir, morar lá dentro, porque ele separou aquele pedaço de chão que era do Senhor. Aí ele pediu para Adilson, ele falou, Adilson, eu queria preparar uma casa para Deus. E ele não conhece Bíblia, não conhece Salomão, não conhece nada do Velho Testamento. Ele falou, ai, meu sonho, eu quero. E nós, então, quando nós levantamos aquela oferta que o Adilson veio, era para ajudar uma igreja lá em São Gabriel,
e também para levantar essa igreja lá. Então, neste período que nós vamos estar lá, vai ter pessoas também que vão estar ajudando aí, pegando árvore, essas coisas, e levantando a casa ao Senhor. Então, muitas coisas estarão acontecendo lá para a glória de Deus, amém? O marco do Senhor está naquele lugar, Deus tem aquele povo lá para ser alcançado, para a glória dele, né? Então, nada Deus faz isoladamente. Aconteceu esse problema, mas Jesus foi glorificado, o moço está bom, está curado, para a glória de Deus. Queridos, daram os avisos aqui rapidamente. São 122 pessoas que se inscreveram para estar lendo a Bíblia diariamente. Amém? Olha que coisa linda, né? Saber que essa igreja tem 122 pessoas que diariamente vai pegar a bendita palavra do Senhor e vai ler 4 capítulos, né? Então, firme aí nesse propósito. Nessa semana, você que colocou o seu celular, o número do seu celular, você vai receber uma mensagem. Caso você não receba essa mensagem, aí você procurar quem? Procura o Vitor? Isso, para corrigir possivelmente alguma coisa não está certo com o seu celular. Então, vocês procurem o Vitor se vocês não receberem essa mensagem pelo seu telefone. Tá bom? Para a gente andar juntos aí e estar conhecendo a palavra de Deus. Aqui tudo vai correr normal. Os pequenos grupos, os cultos de sexta-feira, a escola bíblica dominical, os cultos de sábado, de domingo, tudo normal, tá? Então, irmãos, venham cultuar, nós precisamos de vocês. Vocês é a nossa força de nós estarmos lá. Passaremos 17 dias longe daqui. Vai ser um tempo para nós, mas também vai ser um tempo para a igreja de busca e de oração. Nós temos aqui, estamos lançando o nosso retiro de mulheres. Não sei se o multimídia recebeu o link aí, se pode passar umas imagens, beleza? Então, o nosso retiro de mulheres acontecerá no dia 29 a 31 de agosto, na Chácara Ponderosa, e nós estaremos lá com a preletora, pastora e missionária Ingrid. Ela é uma ex-Miss Brasil. Ela se converteu e hoje ela é uma serva do Senhor, tá? Ela estará pregando a palavra de Deus. Então, esteja levando aí pessoas, convidando e indo. É para mulheres e moças. O tema será escolhendo a melhor parte. Gostaria de saber se tem as fotos do albergue? Acho que não, né? Não. Então tá bom. Você que quer fazer a sua inscrição para o Ministério de Mulheres, procure a Ana Laura, ela vai estar lá no balcão e se inscreva com ela. Agora o nosso jovem tem a palavra. Boa noite, igreja. Venho convocar os jovens e adolescentes que sabadão agora haverá culto dos jovens. Eu quero ver todo mundo aqui, tá? Isso significa, Manai, que vai vir os jovens e a igreja. Beleza? Ah lá, você que bateu palma aí e deu aleluia, vem cultuar o Senhor, porque para cultuar o Senhor não tem idade. Queridos, nós vamos encerrar agora o culto. Né? Amém? Equipe de louvor. E você vai ter aí um tempo para estar sentindo bastante saudade de nós. Nós vamos sentir saudade de vocês, com certeza. Tá bom? Vamos ficar em pé. Tem alguém que veio aqui nesta noite com uma grande necessidade? Você diz, olha, eu preciso muito de receber uma oração, eu preciso muito porque eu estou desesperado, eu estou sem saída, eu estou numa encruzilhada, eu estou com o meu coração apertado. Tem alguém assim que precisa de uma oração? Se tiver, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Nós ouvimos a palavra de Deus falada nesta noite, que a igreja, ela vive em unidade. A igreja, ela vive
para cuidar um do outro. Nós temos a responsabilidade. Se você veio à casa do Senhor, você não pode voltar da mesma maneira que você chegou. Se você não está bem, você precisa estar bem para retornar na sua casa. Tem alguém que precisa de receber uma oração? Dando um retorno aqui para a igreja, nós estivemos orando pela Tatiane, ela fez a cirurgia, correu bem, pode vir, quem vai precisar da oração pode vir. Correu tudo bem, ela está melhorando a cada dia e ela agradece as orações. Pode continuar orando também, tá? Mas ela está bem. É a dona Cida? Não estava conhecendo Dona Cida. Olha. Oh, não é o óculos, não. Bem-vinda, querida. Vamos orar. Oh, amada. Deus te abençoe. Quer sair da igreja? Não quero. Tá. Então nós vamos orar. Nós somos um corpo, amém? E nós vamos... o Renato está aqui, veio orar, as nossas irmãs, né? Então... a igreja estende a mão e clama ao Senhor, porque o Espírito Santo de Deus está aqui. E aonde o Espírito Santo de Deus está, Ele opera, porque Ele é a força, Ele é o poder, Ele que manifesta e cura. Amém, igreja? Vamos orar. Querido Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós como corpo do Senhor, o Senhor é o cabeça, o Senhor diz que nós deveríamos buscar de todo o nosso coração e nós encontraríamos o Senhor. Aqui está, meu Deus e meu Pai, essas pessoas que são preciosas aos teus olhos e a nós também. Jesus, eles vieram cultuar, eles vieram servir o Senhor. Nós colocamos diante do Senhor essas vidas e rogamos, vem com teu poder, Senhor. Vem, Senhor Deus Todo-Poderoso, eliminando, Senhor, a enfermidade, cortando o mal, retirando a tristeza, retirando o abatimento, retirando, Senhor, as obras malignas, tudo quanto o inimigo se levantou para querer, Senhor, impedir a obra do Senhor. Nós ordenamos agora, caia por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que é um enganador, você que é o embusteiro, você que é o imitador, você não fica escondido por muito tempo, porque Jesus é luz, e aonde as trevas estão, elas são reveladas, e portanto saiam do nosso meio, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Declaramos, Senhor, vida, declaramos, Senhor, saúde, declaramos restauração nos olhos da tua serva, Senhor. Todo glaucoma, Senhor, nós repreendemos agora e dizemos: saia destes olhos, Senhor, dá visão completa, assim como o Senhor libertou Jesus daquele cego, Senhor, liberta a tua filha também, Senhor, tira essa menina da cadeira de rodas. Nós, Deus, cremos no teu poder, cremos na restauração, Senhor Deus Todo-Poderoso. Toca, Espírito Santo de Deus, tu és vivo, Senhor. Dá, Senhor, um cérebro novo, dá uma coordenação motora. Meu Deus e meu Pai, nós cremos no milagre do Senhor, nós cremos no de repente do Senhor, nós cremos, Deus amado e querido, que todo espírito de enfermidade, toda ação contra a igreja de Jesus Cristo, caia por terra agora. Toda ação contrária seja manietada, quebrada, destruída agora, e saia do povo de Deus. Que o povo de nosso Senhor Jesus Cristo esteja livre, totalmente livre, para adorar e servir o Senhor. Graça nós te damos, Pai amado e querido, e dedicamos ao Senhor toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Dai-nos, Senhor, uma semana de bênção, uma semana, Senhor, de enchimento no teu Espírito Santo, de dependência do Senhor. Dai-nos, ó Deus, sensibilidade para entender, Senhor, os planos do Senhor. Dai-nos, ó Deus, sensibilidade pelo jejum, pela oração,
para que possamos, ó Deus, receber os segredos do teu coração, para que venha descer até o nosso. Espírito Santo de Deus, nós queremos estar cheios, Senhor, para fazer a diferença aqui nesta terra. Abençoa a IBMR, abençoa todos quantos estão aqui, Deus, que eles venham fazer a diferença. Enche com o poder glorioso do teu Espírito Santo. Abençoa todos esses que doaram, todos esses que ofertaram, todos esses que oraram. Deus, continua abençoando. A tua palavra diz que nós não ficaremos sem os galardões. Então, ó Deus Todo-Poderoso, anima o teu povo para continuar orando, buscando e te servindo de todo o coração. Neste momento, Espírito Santo de Deus, nós queremos que o Senhor continue sendo honrado através dos nossos pés, aonde o Senhor nos levar. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, que o poder e a presença do Espírito Santo esteja com todo o povo, desde agora para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. E adoraremos ao Senhor com o último cântico agora, em nome de Jesus.